Vamos falar sobre essa reunião que o Flamengo tem com o Bruno Henrique. Parece que o Flamengo vai se reunir com o empresário do Bruno Henrique no sábado, em São Paulo. Flamengo que viaja para São Paulo para enfrentar o Corinthians e, ao que tudo indica, vai marcar uma reunião com o empresário do Bruno Henrique para o mesmo sábado para tratar dessa renovação, né? Uma renovação de altos e baixos, uma renovação que está dando muito o que falar por conta de como está sendo tratada essa renovação, né, Bigode? Não simplesmente a renovação em si, mas como o próprio empresário, uma recontratação. E aí não apenas envolvendo um aumento salarial que o Bruno Henrique receberia, né? Um novo salário seria acordado com o Flamengo, mas também a inclusão das luvas. E aí é o típico momento que a gente tem que fazer algumas ressalvas, né, Bigode? E eu acho que aquele exemplo que você deu numa live que a gente fez recente, né, do jogador também respeitar um pouco mais a instituição, por ter identificação, isso acaba ficando cada vez mais marcado. E muita gente concordou e veio falar comigo depois, Bigode. Se você quiser repetir aí para a galera que acabou não acompanhando, acho que vai ser de suma importância. O Bruno Henrique pedir 3 anos de contrato, 2 milhões, a matéria diz agora 3 anos de contrato. Uma matéria anterior diz que ele pediu 2 milhões, tá? Mas eu vou acreditar que seja um aumento considerável. Não acho que chegue a 3 milhões. Mas vamos pensar que sejam 2 milhões de salário, uma luva e um contrato de 3 anos. O Bruno Henrique pode pedir isso para qualquer clube brasileiro e de fora. Sabe por quê? Porque a ligação com outro clube vai ser meramente financeira. A princípio, o começo da relação do Bruno Henrique com qualquer outro clube seria financeira. É isso, né? É como se chegasse pro Dudu. Dudu não, vamos lá, sei lá, o Flamengo quer contratar o Fagner. O Fagner pro Corinthians, ele cobra 800 mil. Mas para vir para o Flamengo, ele cobra 1,5 milhão. Estou dando um exemplo, pode ser qualquer outro jogador. Lembrei de jogador identificado. Então é o seguinte, o Bruno Henrique está no direito dele de pedir o que ele quiser. E acha que ele pode levantar isso lá para cima para qualquer clube brasileiro. Mas para o Flamengo não pode ser a mesma coisa. Se ele está cobrando 2 milhões para o Palmeiras, ele não pode pedir 2 milhões do Flamengo. Se ele está cobrando 3 anos de contrato, ele tem que entender que para o Flamengo não é. E outra, jogador sem personalidade se fode. Jogador que vai na ideia de empresário se fode. O empresário quer fazer o último lucro dele na carreira, com a carreira do jogador, no último contrato. A verdade é, eu sou contra a renovação do Bruno Henrique por 3 anos. Isso é surreal. Isso é surreal pedir isso, colocar o clube contra a parede para o Flamengo ter um jogador com 36 anos e um atacante. Renova por 2, se tiver legal, renova por mais 1. 2 anos de contrato, ganhando 1 milhão e pouco, para mim é muito bom. Para mim o Bruno Henrique tem que entender que é muito bom. E vou falar uma coisa para vocês assim, a história do Bruno Henrique no Flamengo é, o Flamengo foi lá, acreditou no Bruno Henrique, certo? Torcedor na época nem achava que o Bruno Henrique era isso tudo. O Flamengo acreditou no Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi o melhor jogador brasileiro no potencial máximo. No brasileiro, melhor jogador do Flamengo na era Landim nesse potencial máximo, que foi o Bruno Henrique de 2019. Nenhum outro jogador no Flamengo jogou o que o Bruno Henrique jogou em 2019. Ah, mérito do Bruno Henrique? Super mérito do Bruno Henrique. Mas mérito só dele? Não. É a junção dele com o Flamengo. A confiança que o Flamengo também depositou nele. O time que o Flamengo armou e ele foi titular. Existe, nessa balança, existem os dois caminhos. Não é o Bruno Henrique sozinho. É o Bruno Henrique com a junção de Flamengo. E eu repito, o que o Flamengo fez com o Bruno Henrique, a maioria dos clubes brasileiros não fariam. Eu sempre dei esse exemplo aqui do Chicago Bulls. Quando o Chicago Bulls estava dominando o basquete da NBA lá nos anos 80, né? Ele tinha o melhor jogador da liga, que era o Michael Jordan, ganhando uma fortuna. E o Scott Pippen, que estava ali entre os 3 ou 4 melhores jogadores da NBA naquela época, junto ali com o Magic Johnson, o Charles Bird e tal, ganhava uma mixaria. Vamos pensar, um jogador, o maior salário da NBA era 1 milhão. O Scott Pippen ganhava 100 mil. E aí eu falo para você, se o Chicago Bulls tivesse valorizado o jogador, sabe o que ele faria?
procurava o jogador e falava assim, eu quero fazer uma outra renovação. Eu quero te valorizar. Essa nova renovação, você vai ganhar um salário menor do que o Michael Jordan, mas você vai ter um aumento considerável. O Flamengo fez isso com o Bruno Henrique, depois do primeiro ano de contrato, viado. O Bruno Henrique acertou com o Flamengo quando veio do Santos por 3 anos. Jogaria 2019, 20 e 21. No final de 19 para começo de 20, o Flamengo renovou, né? O Flamengo renovou o contrato dele novamente, tendo 2 anos de contrato. Para quê? Para ele ganhar 1 milhão. O Flamengo ficou pagando para ele durante 1 ano o salário para ele se recuperar. Agora eu viro para você o seguinte, se tudo isso... Eu falei Charles Bird, não, é Larry Bird. É Larry Bird. Eu não Charles corrigi, Bird, mas... Charles Bird jogou no Vasco. Sei lá. Era um jogador de basquete do Vasco. Se tudo isso se confirmar, tá, Cleitinho? Porque tudo isso é aquela notícia. Se tudo isso se conformar de que o Bruno Henrique quer um aumento salarial considerável, que o Bruno Henrique quer 3 anos de contrato e que o Bruno Henrique quer luva, sabe o que eu vou fazer, Bruno Henrique? Tchau. Ficou marcado na história. Tchau, irmão. Felicidade para você, legal. Tchau. Eu torço para o Flamengo. A partir do momento em que tem alguém, ao meu ver, querendo sacanear o Flamengo de certa forma, eu vou ser contra. Como eu sou contra com o Braz, como eu sou contra com uma porrada de gente da diretoria. Mas eu não posso bater neles nesse ponto. Tá? Para mim, primeiro que abre um precedente, nenhum jogador que atua ainda no Brasil pode ganhar 2 milhões. O Dudu ganha no Palmeiras, está errado. Ninguém joga no Brasil para ganhar 2 milhões. E o Bruno Henrique é idem. O Bruno Henrique tem que entender qual é a história dele no Flamengo e parar de ficar ouvindo empresário. Tinha um certo jogador que acabou sendo bom pra gente, mas tinha um certo jogador que o Flamengo estava disposto a pagar acho que 1,5 milhão por ele. O Flamengo chegou a fazer uma live com ele ou algo desse tipo. E o empresário que até morreu, esqueci, o Raiola. Mino Raiola. Por birra com o Flamengo, por ter negociado primeiro com outros empresários, ele decidiu que o Balotelli não tinha que vir para cá. Onde está o Balotelli hoje, viado? Depois, pega aí Balotelli de 2019 para cá. O Balotelli jogou no Monza. O Balotelli só jogou em time merda. O Balotelli podia ter vindo aqui e ter feito história, como também podia ter atrapalhado a gente, né? E a gente não ter ganho nada. Ó, 2019 para cá. Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion e Adama Demirspor. Viado. Merda. Se o cara tivesse personalidade e falasse assim, Mino Raiola, com todo respeito, vai te tomar no olho do teu cu, eu vou acertar. Eu acho que é bom pra mim. Ah, não, mas eles... Foda-se você. Acabou. Mas não teve personalidade. Tá uma porrada de jogador encostado em cima de empresário. O cara tem 33 anos e quer que empresário responda por ele, viado. Com todo respeito. Tem um exemplo dentro do próprio Flamengo, né? O Luiz Arrascaeta. Antônio. O Luiz Antônio, um amigo aqui do chat, falou. A amiga, Antônio, na verdade. O Arrascaeta também. O Arrascaeta também quase fudeu tudo ouvindo empresário. Então, assim, se tudo se confirmar, Bruno Henrique, vai ser difícil pra caralho arrumar alguém para substituir o Bruno Henrique. Não consigo pensar num jogador com a característica do Bruno Henrique. Vai ser difícil pra caralho. Tá? E às vezes talvez nem precise substituir, vai ter que botar um outro estilo de jogo, tá? Mas vai ser uma pena, vai ser uma falta. O time brasileiro que recebeu o Bruno Henrique, não tenho dúvida que vai receber um puta jogador que vai performar, mas irmão, pra mim é tchau, brigadão aí, irmão. Tá tudo certo, mas acho que agora o caminho é diferente. Você vai seguir o seu e eu sigo o meu. Se eu também ficar sabendo que o Flamengo pagou 2 milhões e 3 anos de contrato e ainda deu luva, para mim o Flamengo é uma mãe e aí eu vou para cima de diretoria.